Fala, meus amigos! E aí, como vocês estão? Tranquilos? Olha nós aqui de volta. Vamos mandar aqui os convites. Bom estar de volta. Um tempinho afastado das lives, mas estamos voltando. Boa tarde a todos. Estamos voltando aqui para o Instagram. Mas bom estar com vocês. Fala, Carlos, tranquilo, amigo? Como é que tu tá? Boa tarde, bom estar aqui de volta. Mais uma temporada agora do Condonecta Pills, agora 2025. Mais uma temporada de volta aqui no Instagram. Também daqui esse episódio vai estar mais tarde no YouTube, represado. Então não deixa de compartilhar, não deixa de seguir, tanto aqui quanto no Instagram. E como vocês, não sei se vocês estão acostumados, né, como é o Condonecta Pills, a gente está trazendo as lives, as entrevistas do Condonecta e também os conteúdos do Condonecta numa pegada diferente. Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Compartilha aí, chama os amigos. Chama aí os parceiros para ouvir, porque o assunto de hoje é um assunto sério. Vamos falar de uma tragédia que infelizmente aconteceu aqui no condomínio, em um condomínio aqui no Rio de Janeiro. Aproveita, deixa aí da onde você é, comenta aí, vocês comentem aí da onde vocês são, se vocês estão por dentro do que aconteceu no condomínio Porto Madeiro, aqui no Recreio do Rio. Infelizmente o acidente que tirou a vida de uma menina de 7 anos, né? Acidente num playground, e é um assunto delicado, né? Então, lá em Mato Grosso do Sul, não sei se a notícia já chegou aí, mas aqui no Rio, né, um condomínio até num local privilegiado, infelizmente um acidente tirou a vida de uma menina de 7 anos, né? É um caso que ainda vai reverberar muito, ainda está sendo investigado, então não é um assunto conclusivo. Porém, é um assunto que a gente já observa algumas tendências e alguns problemas que a gente segue, não só aqui no Rio, mas em qualquer condomínio, em qualquer lugar. E nessa visão do Condonecta Pills, a gente quer trazer uns conteúdos mais curtos. Não é uma live longa, não é uma live que vai durar 1 hora, é um conteúdo mais curto, que a gente vai direto ao ponto. Vamos direto ao ponto para tratar de um assunto importante. E nesse primeiro episódio, para falar desse tema, primeiro para contextualizar o fato, né, o que aconteceu dentro de um condomínio, mais uma vez, aqui no Recreio. A criança acabou perdendo a vida por causa de um acidente. É uma obra feita em um condomínio, a instalação de um rentário, né, a princípio. Acabou sendo uma estrutura de concreto que não estava muito bem fomentada. Fala, Gilcimar, tudo bem, meu amigo? Fala, Zinaldo, como que tá? Boa tarde. Bom estar aqui com vocês, hein? Obrigado pela participação. Meu parceiro, tranquilo? Então, voltando, é um acidente, né? E nesse acidente, a estrutura, tinham 4 crianças brincando, balançando no rendário, e a estrutura acabou cedendo e atingindo a cabeça da menina, tirando a vida dela, né, na hora. Fala, Jânia, tudo bem? Boa tarde. E nesse contexto, a gente pode trazer alguns problemas que a gente encontra em todos os condomínios. E eu vou me apegar a falar de 2 deles. O primeiro, claro, o problema do síndico, e o segundo, o problema das crianças. Como assim, Rômulo? Eu vou começar pelas crianças, que é um assunto até mais delicado de abordar. Rômulo, como assim o problema das crianças? Olha, criança é criança, independente do lugar que seja.
A criança, ela brinca, a criança, ela às vezes não tem limite. E eu já fui criança em condomínio. E eu já fiz e já aprontei muito. Então, eu sei como é ser criança em condomínio. E, cara, criança em condomínio, ela tem que estar acompanhada. Ela tem que estar acompanhada de um responsável, seja pai, seja adulto, ou o condomínio ter uma estrutura de um playground para alguém poder vigiar, né, aquelas crianças. E nesse caso específico eram 4 crianças juntas brincando numa estrutura. E elas estavam sozinhas. Então, nesse contexto, nós temos a responsabilidade, sim, do responsável de não estar acompanhando, não estar vigiando e até ali colocando os limites das crianças. Nós temos esse problema, esse é um caso. Criança condomínio deve estar acompanhada por um responsável maior para poder vigiar. Isso é um fato. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, agora a gente entrando na seara síndico, nós podemos dividir e observar 3 problemas. E isso não só nesse caso, mas isso em qualquer obra, em qualquer condomínio. Primeiro, eu vou falar como síndico. Muitos síndicos eles têm uma dificuldade de conseguir aprovar obras no condomínio devido inicialmente à falta de apresentação e de planejamento daquela obra. Hoje, quando, por exemplo, o que eu faço quando eu vou fazer uma obra em um condomínio? Primeiro, eu tenho que entender a necessidade daquela obra. Sendo necessária a obra, eu tenho que apresentar aquela obra. E nessa apresentação dessa obra, fala Cacá, tudo bem? Fala Rogério, como é que tá? Tudo bom? Boa tarde. Então, apresentando essa necessidade dessa obra, eu tenho que montar um escopo legal. Hoje, muitos condomínios, como eu tenho um condomínio, eu tenho assessoria de engenharia. É um condomínio grande, 500 apartamentos, então logo lá eu tenho assessoria de engenharia em que tudo que eu vou fazer referente à manutenção obra, eu passo por ela e ela fornece para mim também o meu quadro de manutenção. Dali, todas as manutenções do condomínio, elas vão estar pautadas e eu vou seguir aqueles prazos, os prazos legais. Então, para fazer uma obra, eu tenho que ter o prazo legal, o escopo e poder apresentar isso para os condôminos. E entrando nessa seara de obra em playground, nós temos a norma técnica, hoje se não me engano, é 17061, se eu não me engano, da onde essa norma técnica, ela fala sobre tudo, sobre um playground, uma obra, uma instalação, até a manutenção. Nessa norma técnica, ela já traz as visões. Portanto, ter a assessoria da engenharia nessa gestão para você conhecer e também ajustar um escopo de uma obra necessária é importante. E isso nós podemos observar que faltou nesse condomínio, não teve essa assessoria, inclusive pelo que está saindo nas notícias, foi uma obra feita pelo zelador, pela equipe do próprio condomínio. Então o síndico, na visão de cortar custo, botou o próprio zelador, isso sem ART, sem documento, sem nada, sem projeto, fez uma obra que infelizmente tirou a vida de uma criança. Então, nós podemos observar em relação à falha síndico-condomínio, a falha de escopo, a falha de legalidade da obra e também do projeto de obra e também execução da obra. Mas para isso tudo, nós sabemos, como síndico, nós sabemos a dificuldade que é aprovar uma obra. Então, numa dificuldade, é poder, como uma dica, poder trazer os moradores para perto, poder participar com esses moradores, poder ali, então, trabalhar juntos, sempre apontando a necessidade da obra e também cada etapa da obra.
Por isso é sempre importante conter os parceiros certos que vão dar esse apoio para uma obra. E para, como eu tinha falando, já seguindo para o final, o Condonecta Pills, ele é um curto, são conteúdos curtos, direto ao ponto. O que eu deixo de mensagem aqui para vocês, síndicos, seguinte: tenha o parceiro certo ao seu lado. Tudo que você for fazer, tenha um parceiro bom, tenha um parceiro certo, pois o parceiro vai te livrar de muito problema lá na frente. Não cometa erros, seja uma pequena manutenção ou uma obra de uma estrutura, não cometa um erro como esse síndico cometeu. Tenha seu corpo de engenharia, seu corpo de manutenção bem equiparado e sempre na legalidade. Tenha também o acompanhamento do jurídico para determinar as cláusulas de contrato. Tenha seus parceiros. Evite dores de cabeça, certo? Pessoal, é isso. Esse primeiro episódio agora dessa temporada 2025. Nós vamos voltar com as lives todas as sextas-feiras, sendo que também vamos ter um episódio que nós vamos receber um grande parceiro, um grande nome, para a gente poder falar sobre temas de condomínio, e vamos sempre trazer conteúdos para vocês. Então já segue aí, já compartilha, vai ficar salvo, claro, aqui no Instagram, já compartilha, manda esse conteúdo, comenta aí o que você achou, contribua também com esse conteúdo, e principalmente não deixa de ir lá no YouTube, no Rômulo Calvano, meu canal, que esse episódio, todos os episódios do Condonecta estão lá, os episódios anteriores, dos anos anteriores, do ano passado, ano retrasado, e também esse episódio vai ser reprisado lá. Então, manda lá para o seu parceiro, distribui também no seu condomínio, leva essa informação para os moradores, é importante, né? Porque a fiscalização dentro de condomínio também parte dos moradores. Acompanhamento das crianças também faz parte de moradores, principalmente os pais. Então, pessoal, tamo junto e até semana que vem. Valeu? Tamo junto.